E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, respondeu às declarações de Lula dadas em entrevista à Globo News. O petista fez críticas à independência do Banco Central e à atual meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Roberto Campos disse que a redução e o corte de impostos, em especial sobre combustíveis e energia elétrica, que ocorreram ao longo do ano passado, foram determinantes para a deflação dos últimos meses. Bom, Segre, começo com você para a gente relembrar. A inflação no Brasil fechou 2022 com 5,79%. Campos Neto disse que se não fossem essas medidas adotadas pelo governo, a inflação poderia ter fechado em 2022 a 9% aqui no Brasil. A Argentina, me corrija se eu estiver errado, fechou 2022 quase com 100% de inflação, é isso? 94,8%. E isso com preços cuidados, preços congelados, preços regulamentados, preços de todo tipo, menos a liberdade de oferta e procura. Mas o presidente do Banco Central está certo, Paula, porque para a gente entender, inclusive quienes não entendem de economia, um dos fatores que propiciou essa redução na taxa de inflação foi a baixa a zero dos impostos federais, dos tributos federais para combustíveis. Isso impacta em toda a cadeia, não somente de produção, como também de logística. Quando os combustíveis aumentam, o custo logístico dos produtos que sejam circularizados aumenta também. E quando você tem um aumento no custo, claramente vai ter um aumento do preço de venda. Então, nessa colocação que faz o presidente do Banco Central, está totalmente certo, inclusive provou o governo Bolsonaro que mesmo tendo redução dos tributos, a arrecadação aumenta. E precisamente por quê? Porque, vou tomar um exemplo bem simples. Alguns anos atrás, sair da região da Avenida Paulista, por exemplo, para ir até o aeroporto de Guarulhos, isso tem um custo de 120, 130 reais, estou falando 4 ou 5 anos atrás. Nesse momento aparecem uns aplicativos de transporte de passageiros e o custo automaticamente diminuiu para 60 ou 70 reais. Hoje, talvez 85 reais permite ir até o aeroporto. Essa diferença de 80 até 120, que era o valor anterior, a pessoa que viaja não é que vai ir ao aeroporto porque está barato, ele vai no aeroporto porque precisa ir a esse aeroporto. E nesse sentido ele poupa de alguma forma 40 reais, que ele pode aplicar ao uso da economia comprando algum bem que não tinha condições de comprar ou comprando algum alimento que antes não fazia porque precisava desse recurso para viajar ou para ir até o aeroporto. Isso aplica a todos os setores da economia. Então, quando você tira o preço de venda, isso faz o produto mais barato. E tendo o produto mais barato, as pessoas podem consumir outros produtos. Isso aumenta a qualidade do emprego, aumenta a atividade econômica e, consequentemente, aumenta a arrecadação do Estado. Isso está explicado através de uma teoria de Laffer, que indica que quando você aumenta a carga tributária, diminui a arrecadação, porque muitas pessoas, empresas, preferem passar para a informalidade. Quando você diminui a carga tributária, então você aumenta a arrecadação, porque muita gente volta a estar na atividade econômica formal. Isso que explicou o presidente do Banco Central, e ele está claramente certo. Se tivesse um aumento da carga tributária, claramente isso impacta na inflação. Roberto Campos Neto afirmou ainda que sem autonomia do Banco Central haveria mais incerteza e a economia estaria pior, considerando o cenário político-eleitoral do país. Abre aspas. Quando você pensa no que está acontecendo no Brasil e quão difícil foi o processo da eleição no Brasil, acho que o mercado estaria bem mais volátil se o Banco Central não tivesse autonomia na lei.